Eu queria começar, como é que você vê o nosso Brasil do jeito que está, essa desunião por causa de partido, partido A, partido B. E antes de você seguir com a palavra, eu estava vendo um podcast que é Café com Poeta, um grande programa que tem aqui de Poeiras, e teve um participante lá que ele falou sobre uma coisa que eu acho que a educação da família da gente já começa em casa. Hoje as pessoas mandam seus filhos para a escola procurando educação na escola. Eu acho diferente. Eu acho que a educação a gente leva para a escola de casa e quando a gente vem da escola a gente traz o aprendizado, né? E eu vi ele falando sobre direita e esquerda, falando que as pessoas que está do lado esquerdo não é adequado para educar filhos e educar a família. Aí até mandei uma mensagem para eles, comunicando, eu falando que essa maneira que ele pensa, ele já está começando a educar a família dele errado, porque ele já está botando um confronto ali entre a família. Porque eu acho assim, o professor, é, cada um tem o seu lado, cada um tem sua visão, mas se a gente tem um partido A ou B, se um candidato fazer algo de bom para a população, você dá os parabéns. Quando ele errar, você pode fazer suas críticas. Isso pode ser o lado A, pode ser o lado B, e isso, essa ideologia que veio federal, da política federal, isso se instalou também aqui na nossa municipal. O que, que você tem a acrescentar sobre esse assunto? Bom, vamos dividir a sua linha de raciocínio em capítulos. Inicialmente, um dos princípios da ciência da história, que analisa o procedimento, evolução, progresso e crescimento da humanidade, diz bem claro: aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Se você não conhece os compartimentos da sua casa, evidentemente você não vai saber onde é que você dormia. É necessário saber que numa casa existem compartimentos e que cada compartimento desse tem uma função para agregar ali de maneira coletiva todos os moradores, cada um na sua privacidade, o local de refeição, o local de fazer essa refeição, o da sala de entrada e daquele que você faz a higienização do corpo. Assim é a nossa história. Se você não conhece de onde você veio, como você chegou, aonde você chegou, você não vai entender porque que tem um feminicídio. Por que o homem bate e mata a mulher. Você não vai entender. Você não vai entender se não conhecer a história, o porquê que o Brasil passa por momentos de dificuldades econômicas, vira e mexe. Porque você não tem conhecimento do que aconteceu lá atrás, que provocou como consequência essa oscilação econômica. Se você não entender a história do seu país, o local que você mora, você vai repetir os erros no futuro e no presente daquilo que veio lá de trás e vai ficar querendo saber por que, que é tanta gente inimiga uma da outra, um do outro dentro do Brasil. Quem não faz isso, aí esperneia, mas esperneia sem conhecimento, reclama, mas reclama sem embasamento, reivindica, mas não é consciente dos seus direitos garantidos pela Constituição, que é a lei máxima de um país. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo. Todo fato que você toma conhecimento, é necessário você aproveitar esse aparelho tecnológico chamado de celular, de tablet, ou de notebook, até mesmo de computador, e abrir no professor Google. E ponha lá o que você quer saber em forma de resenha, de sinopse, de resumo. Aí você vai ter um embasamento. A argamassa, para que você possa compreender o que está acontecendo. É preciso fazer esse trabalho. É o segundo capítulo. No terceiro capítulo, é você ter o senso crítico de analisar toda aquela matéria-prima, a argamassa, que vai lhe dar o esteio para você formar a sua opinião, entendendo que
Tudo que você vai fazer vem de onde você iniciou, que foi saber de onde veio e por que que é assim. O útero que pariu todas as consequências que hoje um país vive. Vamos colocar aqui na prática. A região nordeste do Brasil, o Brasil tem 5 regiões. A região nordeste do Brasil foi a última a ser explorada de povoamento. Ali, quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, apenas ficaram em Pernambuco, na produção de cana-de-açúcar. O Ceará, o nosso estado, só veio surgir no mapa histórico da colonização no século XVII. Século XVII. Por ser um estado árido, seco, sem recursos hídricos, aqui foi explorado não a agricultura, mas a pecuária, porque o gado resistia. Olha a diferença. Enquanto se desenvolvia o sul e o sudeste, o nordeste ficava atrasado, e o estado mais atrasado dos 9 estados do nordeste, nós, cearenses. Então, por que nós sofremos tanto? Por que nós somos um estado pobre? Está aí a razão. Fica todo no semiárido, onde tem pouca chuva, a produção agrícola é diminuta e os recursos hídricos provocam festa quando cai chuva e todo mundo fica feliz, vai para a rua chutar água de beira de coxia, que é uma festa para nós cearenses. E por que é que no interior do Ceará a gente costuma sempre ver os eleitores garroteados pelas elites da região como gados de processo eleitoral amarrado a interesse por troca de receita de remédio, ali uma luzinha que paga, ou até mesmo trocar uma lâmpada no poste e ficar batendo palma, como a gente viu no Ipu, isso acontecer num lugar do Ipu, onde trocaram uma lâmpada, um político trocou uma lâmpada e virou festa. Todo mundo bateu palma porque eles estavam iluminando aquilo ali. Teve inauguração, não sei, não veio o padre para benzer a lâmpada, fazer a liturgia da bênção da lâmpada, ou até mesmo uma ligação telefônica pedindo lá do Vaticano que o Papa se manifestasse, ao invés de falar habemus Papa, temos Papa, dizia habemus luz, ou seja, tem luz, do latim para o português. Mas isso acontece por quê? Porque no interior do Nordeste, e especificamente do estado do Ceará, as pessoas são muito dependentes dos coronéis, que era o título dado aos grandes latifundiários. Não é coronel de patente, de formação militar, não. É um título que se dava e que ainda continua daqueles que têm muita terra, que tem muita fazenda, tem muita propriedade, vira coronel. Tem gente que tem curso técnico, tem gente que tem curso técnico de farmácia e no interior chama de doutor. Tem gente que não tem nenhuma formação superior, acadêmica, mas é dono de terra, tem dinheiro, é chamado de doutor. Esse atraso social provoca com que as pessoas sejam subservientes a essa elite que domina, porque necessita dessas pessoas que têm dinheiro numa região que não tem recursos e nem gera condições para que você possa sobreviver, meu caro Rabi. É a história. Ou não entende aonde você pisa, qual foi o útero histórico que lhe pariu para a realidade que você vive hoje, você vai sempre patinar ou correr feito atleta na esteira de academia e não vai sair do lugar. Pois não. Professor, a gente vai, as pessoas aí que estão na live, ou outras que vão entrar, se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, mandar mensagem aqui que a gente responde o professor, faz as suas interações. Agora, professor, a gente vai entrar... O Erisdan, viu, Rabi? Ele deu boa noite para nós. Um abraço, Erisdan. É o Erisdan. Um abraço aí para o meu amigo Erisdan. O Erisdan, que é da página Erisdan News, ele ficou de transmitir a gente também. Eu acho que ele está fazendo a transmissão a gente aí, dando essa força aí para a gente. Professor, então, a gente vai deixar aqui para a cidade do Ipu, para a gente, que é um assunto mais polêmico aqui na cidade do Ipu, a gente vai deixar para falar das políticas do Ipu por último. Vamos deixar para mais um pouquinho na frente. As pessoas aí que quiser mandar
suas mensagens, pode ficar à vontade. É, Professor, você que mora em Guaraciaba, o que, que você achou dessa política agora, recentemente, né, que acabou, e o que, que você achou dessa política passada, e o que, que você está achando dos primeiros meses aí do prefeito Cepas? olhe, antes de lhe responder, eu quero fazer um retrocesso para a sua primeira pergunta, onde você fez a seguinte indagação: como é que eu via o Brasil? E aí eu vim na geografia e me localizei, e do Ceará eu não saí, contando essa evolução política do Brasil hoje para o atraso que é o Nordeste, especificamente a área onde existe mais miséria, que é no semiárido. Olha, eu quero aqui destruir os mitos que são narrativas facciosas que as pessoas dizem pelas redes sociais porque ouviu todo mundo falar e acabou saindo atrás como formigueira em fila indiana. É essa coisa de direita e esquerda no Brasil. No Brasil não tem direita, não tem direita nem esquerda. Nós não fomos uma nação preparada para as discussões que interessasse a sociedade de forma coletiva. Oh, meu querido amigo, minha querida amiga que está seguindo agora essa transmissão pela live do Rabi, preste bem atenção do que eu vou lhe dizer e ressignifique o que mentirosamente os bancos escolares lhe ensinaram e ainda hoje continuam ensinando. Como é que eu posso falar de direita e esquerda se as pessoas não têm educação política? Como eu posso falar de direita e esquerda num país que começou com a escravidão indígena? Ou seja, um povo oprimido, sem direito de voz e vez. Como é que eu posso falar de direita e esquerda em um país que o índio foi substituído pelo escravo? E o escravo não tinha valor nenhum, era um objeto que, quando era comprado, a pessoa metia a mão na boca dele, como se faz com a boca de um cavalo, para identificar a longevidade, ou seja, a velhice ou a juventude do negro como peça e objeto de venda. Como eu posso falar de esquerda nesse cenário em que os portugueses chegaram aqui no Brasil não para povoar ou desenvolver o Brasil, mas para tirar o que fosse lucro econômico para a coroa portuguesa do século XV, XVI e XVII? Como é que eu posso falar de esquerda e de direita num país que tem um nascimento em que as caravelas de Pedro Alves Cabral, quando chegaram no Brasil, chegaram com marinheiros que eram prisioneiros em Portugal e foram degradados, expulsos, e como para viver na liberdade, foram colocados no Novo Mundo, porque não podiam voltar do Brasil nadando, porque são 45 dias de viagem pelo mar. Como é que eu posso falar de direita e esquerda em um país que, por conta de uma mulher não quiser mais o marido ou o namorado, ela 24 horas depois está morta? Como é que eu posso falar de direita e esquerda, onde tem um jogador de futebol do Corinthians que ganha 1,5 milhão, enquanto tem gente desempregada passando necessidade? Como é que eu posso falar de direita e esquerda quando os políticos fingem, enganam, sobem nos palanques oferecendo pão e circo, vinho e fartura, e entregando miséria, desolação e sofrimento à sociedade? Como é que eu posso falar de esquerda ou direita num país onde, no nosso estado do Ceará, tem organizações criminosas que estão tolhendo, está obstruindo, tirando o direito das pessoas ir e vir, loteando o território para seus domínios, enfrentando de maneira agressiva e objetiva o Estado constituído com suas leis, com as suas instituições jurídicas, com as suas instituições de segurança? Então é mentira. Não existe direita nem esquerda. O que existe no Brasil é comida, falta de comida na mesa, é um ensino correto, verdadeiro, transparente, e não esses de nota 10 que são arrumadinhos para que o colégio receba dinheiro. Como é que você vai incentivar um aluno a aprender e contribuir para um país onde você cria uma bolsa de meia, como é que chama essa aí do governo federal, não é? Como é que pode você estabelecer um crescimento e chamar de direita e esquerda? Direita e esquerda é muito diferente. Direita e esquerda são modelos sociais
que desenvolve através do conhecimento e do compartilhamento de uma sociedade. Então, para chegar aqui no Cefas, em Guaraciaba do Norte, é preciso dizer isso, que não existe direita nem esquerda. Existe a pessoa canhota e destra. Aí eu concordo que exista um destro e um canhoto. Agora, que existe direita e esquerda, é discurso de intelectual de osmose. Aquele que come do bom e do melhor, viaja de avião, e para ficar com a garantia desses privilégios, fica mentindo, vendendo ilusão, entregando a cicuta, o veneno social para os incrédulos que acreditam que existe direita e esquerda. É papo furado. Ainda tem muita gente, vou lhe dizer, meu caro internauta, meu caro seguidor, que tem gente com anel no dedo. O curso superior foi até para a Sorbonne, já fez doutorado até em Harvard, nos Estados Unidos, mas vende ilusão e acredita porque está dopado, absolutamente dopado, porque ele é também um dos componentes da formação de uma sociedade escrava indígena, opressora depois com escravos negros, exploração econômica para levar as riquezas do país, uma sociedade patriarcalista, onde a mulher só podia dizer sim, senhor, meu marido, e continua do mesmo jeito de hoje. É por isso que o feminicídio é enxugar gelo, combater quem mata em mulher. É enxugar gelo, é desembençar pneu de trem, porque é um processo atávico, que significa histórico. É uma realidade que vem desde que as velas das caravelas de Cabral chegaram aqui cheio de ladrão, de sonegador de impostos, de mulheres, como se chamava antigamente, de vida fácil, aquelas que fazem trutuar, e de falidos comerciantes portugueses que vieram aqui aventurar o que é que essa nova terra chamada de Novo Mundo lá na época podia oferecer para os interesses deles. Você que está assistindo essa live, Dom João VI, quando esteve aqui no Brasil, veio com a sua mulher. E essa mulher de Dom João VI não gostava. Carlota Joaquina, a mulher de Dom João VI. Quando perguntaram a ela, lá às margens do rio, de Lisboa, lá do Rio Tejo, em Lisboa, Majestade, para onde é que nós vamos? Ela respondeu para sua camareira, hoje chamada de babá, não sei para onde nós vamos. Foi o João, que é Dom João VI. João me disse apenas que nós vamos para o inferno. Aí, quando foi embora, Dom João VI deixou seu filho aqui como regente, como príncipe regente do Pedro I, ela, na polpa do navio, da embarcação que voltava para Portugal, ela tirou a sandália dela, bateu na polpa do navio e disse: dessa terra desgraçada, nenhum grão de areia eu quero levar. E tem direito e esquerda no país desse, todo torto, mais enviesado do que bambu quando dobra, meu caro Rabi. É preciso entender isso aí. E quando professor de sala de aula, eu passei isso para alunos de nível médio. Eu sempre fui professor de nível médio, eu sempre fui professor de alunos pré-universitários, fui professor do curso de Direito, quando eu ainda era estudante de Direito, dava aula de Direito do Brasil para os colegas de sala de aula. É preciso estudar, é preciso aprender. Mas, para que continue todo mundo com a capacidade cerebral de 2 neurônios e o resto tudo congelado, ignorando o tempo, melhor para os políticos, que eles tiram proveito e engordam suas contas particulares, meu caro Rabi. Professor, vou deixar você responder a pergunta que a gente vai fazer essa primeira live que a gente está fazendo, de outras que vai vir. A gente vai fazer uma live aí de 1 hora, mais ou menos, e a gente vai curtar um pouco a nossa conversa para a gente poder falar um pouco mais da política locais, né? E aí fica o decreto aí para você responder da segunda pergunta de Guaraciaba do Norte. Muito bem. Então, Cefas substitui o Adail, essa política de reeleição, desgaste o político no segundo mandato, porque provoca acomodação, né? Então, o Adair tinha 2 mandatos, tinha já muita gente no segundo mandato dele já insatisfeito, e como vingança, o povo faz sua revolução silenciosa, está apostando no Cefas, que não morava aqui, estava sempre fora do Estado e do país, apareceu diferente, apoiado pelo grupo de empresários aqui da cidade de Guaraciaba, jogou o mote,
o povo já estava, repito, insatisfeito com a administração repetida do Adail, trocou ele por Cefas. Por enquanto é uma incógnita, porque ainda está embrionário um governo de 4 anos. Você só pode dar um posicionamento inicialmente por 100 dias, e depois lá de 6, 8 meses, você já pode firmar como vai ser daí em diante até o final do último ano, do quarto ano, o governo municipal. Mas por enquanto está dando tudo certo, porque ainda está a gente trocando móveis e botando móveis novos, meu caro Rabi. A gente vê, eu tive algumas informações de Guaraciaba do Norte. Guaraciaba do Norte, que teve uma política, para quem acompanhou as políticas locais aqui, teve umas políticas bem acerradas, assim como teve a do Ipu. A gente teve no início aí, para quem acompanhou, a gente teve uma política que a gente dava os Cefas como perdido, né, para quem acompanhou isso de perto. E de repente ele mudou a história. Só que depois que ganhou, muitas pessoas aí estavam um pouco meio balanceado com ele, porque ele não estava. É um mal que, antes de eu responder, é um mal que eu acho que os políticos faz isso com várias pessoas. É de não a pessoa mandar a mensagem ou mandar algo, ligar, e a pessoa não responder àquela pessoa, né? Tipo, dar ali um chá àquela pessoa, e isso em Guaraciaba estava acontecendo. E eu acredito que um caso desse, as autoridades que ganharam aí para administrar as prefeituras aí, fazer começar a fazer um papel desse, isolando as pessoas que apoiaram, as pessoas que sempre esteve ao lado, e às vezes liga e as pessoas não dá o devido atenção como deveria. Isso vai deixar uns poucos as pessoas meio chateadas. Foi o que aconteceu em Guaraciaba. Mas eu acho que a gente nunca mais ouviu falar sobre esses casos, então acho que por aí encerrou. E a terceira pergunta, professor, veio lá de Pires Ferreira. Pires Ferreira aí, que era nas políticas aí, aqui na cidade de Ipu, era blogueiro, era nas rádios, era falando aí sobre a cidade, que era uma cidade bastante pequena, com poucos habitantes, e se destacando aí como sendo uma das melhores cidades da educação. E agora, essa semana, as coisas desandou, não é nada do que passar aí para a sociedade. O que você tem a falar aí dessa situação? Olha, meu caro Rabi, e todos que estão ligados aí na sua live, os nossos seguidores e outros mais que estão aí nos assistindo. Eu gostaria de apenas fazer uma colocação que política agitada, política militante, igual a do Ipu, eu desconheço. Na cidade de Ipu, o povo participa politicamente. O povo termina uma campanha e já começa outra. E depois que tudo se acalma, o ipuense de novo toca fogo na política. Guaraciaba é diferente. Guaraciaba aqui, o esperneio é só no período de campanha eleitoral. Durante o resto do ano, tudo se acalma como uma grande fazenda. O que está posto fica, reclamações são localizadas, ou quem tem interesse de derrubar o que está no poder para chegar lá. Aqui, eu sempre chamei, é o lugar que eu moro há 7 anos, de uma grande fazenda, porque é um município que só tem uma emissora de rádio, e só tem um programa político que fala sempre do prefeito que estiver no poder. É diferente do Ipu, que tem essas batalhas de narrativas e de disputa da ideologia política, dos comunicadores, dos produtores de conteúdo. É diferente. Aqui não. Aqui, com pouco, você cala aquele que está falando contra você com o dinheiro. E no Ipu ainda ocorre pessoas que fogem, furam esta bolha e fazem uma produção de comunicação política, ideológica, partidária, eleitoral, na neutralidade. Portanto, é essa que eu queria fazer um complemento à proposta aqui de Guaraciaba. Quanto a Pires Ferreira, é uma cidade organizada, é uma cidade que já vem há muito tempo um grupo político dominando. Eu não sou a favor, que vira oligarquia
Eu sou para outro reger a administração pública. Sempre fui contra a reeleição, porque vicia o político e acomoda a sociedade. Então, Pires Ferreira, o que está acontecendo nesse momento é o caso desses ônibus que foram condenados por uma fiscalização minuciosa, uma avaliação minuciosa do Detran, e o Detran comunicou ao Ministério Público que tomou a iniciativa de solicitar, e a Prefeitura, num lapso de responsabilidade, eu acredito, acabou ignorando o que estava acontecendo, e foi o que, evidentemente, aconteceu depois de a vistoria do Detran reprovando os ônibus da cidade e o Ministério Público manifestando isso. Ignorar poderia ter causado uma grande tragédia. Podia ter, hoje todo mundo está enlutado, não só em Pires Ferreira, como no Ipu, porque Pires Ferreira pertenceu ao Ipu. Só isso. É uma falta de percepção, de fiscalização da própria administração, o que é que está acontecendo com todo aquele apoio logístico que ela tem para gerir a administração pública. São os carros da prefeitura, as escolas, o abastecimento d'água, as estradas, os hospitais, as farmácias populares que distribuem remédio, a própria farmácia da cidade. Fiscalizar tudo para saber se periodicamente tudo está em ordem. Mas não, tem momento que o político que está muito tempo no poder, ele ou um grupo político que se reveza, não é, como esfera de patinete que roda, trocando de posição, depois volta de novo para o poder e não vê e não percebe o que pode acontecer de desastre no sentido de desgaste de popularidade, o que está acontecendo em Pires Ferreira, meu caro Rabi. Para a gente voltar um pouco para o governo federal, o que você avalia aí o governo do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva? Em 2002, eu votei no Lula. Na hora que ele recebeu a faixa presidencial, eu fiquei de pé em casa, de frente à televisão, ouvindo o hino nacional e me emocionei por saber que um homem semi-analfabeto, com a 5ª série ginasial, do povo, com cheiro de povo, chegou ao poder pela primeira vez na história do Brasil, desde as miseráveis caravelas com as suas velas cheias de contaminação, de corrupção, chegaram no litoral do Brasil, de Cabral. Ele é o culpado de tudo. Ele é a genética da roubalheira e da corrupção desse país. Mas chegou lá, em 2002, eleito, tomando posse em 2003, alguém do povo. Fez um excelente governo social, voltado para os mais necessitados, diminuindo o fosso entre ricos e pobres. O segundo mandato dele também foi muito exitoso, mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, como diz o poema de Carlos Drummond de Andrade. Veio o surgimento da corrupção no segundo governo do Lula. Veio um mensalão. Ele começou a comprar deputados federais para aprovar os seus projetos. E aí, no final do seu governo, também comprou deputados e senadores para, nas suas bases eleitorais, apoiar a candidata dele, que foi a Dilma Rousseff. E aí foi empurrando com a barriga, quando se deu ali em 2016 o impeachment da Dilma Rousseff. Esse terceiro governo do Lula que nós estamos assistindo, o Lula está tentando resgatar o passado. O passado não se resgata. Só uma série que eu assistia quando era menino, Rabi, da TV Tupi, O Túnel do Tempo. Aí você pode resgatar o passado entrando no túnel do tempo, mas a realidade é outra. Então ele está com a faca amolada nos dentes, ele está desesperado porque o Congresso Nacional é que manda e desmanda, ou eles, numa linguagem bem fácil das pessoas compreenderem, ou eles recebem dinheiro do governo para ficar calado, ou os projetos não são aprovados. E, ademais, ele não tem ministros escolhidos pela sua vontade própria, mas sim pelas alianças e alinhamentos de partidos políticos que só defendem ele porque tem alguém ali sentado em berço esplêndido de vantagens.
é o desastre. O governo Lula é um desastre. E agora, ontem, num discurso que ele fez, na hora, ao lado da Gleisi Hoffmann, que agora vai ser aquela que a gente pode chamar de articulista política junto aos congressistas, para levantar a popularidade do governo dele que está embaixo. Ele cometeu um crime de misoginia, porque ele ainda é lá do passado. Ele disse, eu escolhi uma mulher bonita. Causou um constrangimento. As pessoas bateram palma, mas se entreolharam. Porque o presidente da República é o chefe de Estado. Ele tem que dizer que escolheu ali uma mulher de currículo rico, de participação em militância política, de formação e defesa da sociedade brasileira, que estava ali para negociar com os outros congressistas de onde ela nasceu e se criou e era de lá há muitos anos, mas chamou a mulher de bonita. Bonita era uma época lá dos anos 30, 40, onde ele dizia que a mulher era muito bonita, no ouvido dela, ela podia ser até casada, e não dava confusão nenhuma, porque era o costume da mulher ouvir aquilo que queria e também o que não queria, porque a gente vivia o esplendor do machismo que dominava a sociedade. Pois o Lula trouxe essa carga histórica. Você está vendo, Rabi? Você está vendo, meu caro, minha cara que está acompanhando o Instagram, essa live? Está vendo como é que é? Ou você entende a sua história, ou você não compreende o que está acontecendo. Bolsonaro, hoje é quinta-feira. O Lula fez esse discurso misógino, chamando a Gleisi Hoffmann de bonita. Não é preciso isso. Ninguém está atrás de beleza. Beleza não rege política. Beleza não leva progresso nem evolução para um país. O que leva é eficiência. E a mulher não está atrás mais disso, não. Isso acabou, já era. Isso era o tempo que candeeiro dava choque e galinha ciscava para frente. Isso está ultrapassado. Aí, no dia anterior, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu não vou dizer o que ele disse, mas vocês vão compreender, não vou dizer na íntegra, vou só iniciar. Ele falando com o repórter sobre a posição da indicação de uma política, ou foi um pronunciamento de uma política sobre ele, ele disse, ela é tão feia que não presta nem para ser. Pronto, aquela linguagem do homem, né? Do meio da rua, da periferia, aquele homem chulo, da coxia. Ela é tão feia que não presta nem para ser 3 pontinhos. Você já sabe o que quer dizer. Então, nós temos um vice-presidente e um presidente, que não tem noção do que o tempo evoluiu e que é preciso o respeito recíproco. Esse é que é o fato. Então, o governo Lula aí, se fosse as votações da escola de samba, de 0 a 10, eu dizia que é nota 3. Só por conta dele estar aí no governo, faltando 2 anos, nota 3. O Brasil, meu caro Rabi, o Brasil está órfão de um grande estadista. Nós estamos órfãos, estamos carentes. Nós temos aí muito aproveitadores e aqueles que fazem discurso só para enganar os incautos. Essa que é a verdade, meu caro Rabi. Professor, a sua internet, de vez em quando, está dando uma interferência. Tá bom o sinal aí? Tá chovendo? Tá chovendo, mas aqui para mim, eu estou me vendo aqui perfeitamente bem. Acho que é porque, de vez em quando, está falhando a sua imagem. De vez em quando eu baixo a cabeça aqui, é porque eu estou respondendo aqui a galera que está acompanhando a gente pelo Facebook, a galera está mandando mensagem aqui. Eu não estou respondendo o Zap, porque o Zap é o celular que está filmando a gente aqui. Professor, eu acho que você... Você pode dizer o que, a rapaziada está dizendo aí da live? Por enquanto, as pessoas ainda não interagiram com a gente, não. As pessoas estão entrando, estão saindo, estão saindo pelo Facebook, as pessoas estão mais mandando mensagem aqui. Então, a gente não pode perder o nosso aqui, dilema aqui. Se a gente for falar em outras coisas que estão pedindo para falar, a gente acaba interferindo aqui a live aqui pelo Facebook. Mas as pessoas que estão no Instagram, quiserem mandar aí as suas perguntas, pode mandar que a gente está aqui. Eu acho que as suas palavras, professor, é bem colocada. Eu acho que o presidente Lula, ele fez muito pelo Brasil, né? Fez muito pelo Brasil, só que agora, dessa vez, eu acho que o presidente ele está tentando até fazer algo de bom
para o Brasil. Só que aí a gente tem aí o Congresso todo meio bagunçado e mais gente para atrapalhar de que para ajudar. Então, quando você tem um time jogando que a zaga toda está jogando o contrário, aí sempre você vai levar gol. E o que está acontecendo no Brasil é isso aí. Nós tem aí a maioria, mais que a maioria, torcendo que dê errado o governo, e por isso que a gente está acontecendo o que está acontecendo, né? E para a gente definir essa pauta aqui, eu tive recebendo algumas mensagens da cidade de Croatá, aqui Croatá da Serra, para me fazer algumas reportagens lá, porque tem muita gente que fala que o prefeito Ronilson não é do jeito que fala na mídia, né? Porque você sabe que sempre tem uns que agradam e sempre tem uns que não agradam, né? E o que acontece? A gente pode, o que eu acho lá no Croatá, que o Ronilson está fazendo um ótimo trabalho lá na cidade, está fazendo um, um trabalho diferenciado do antigo prefeito, mas a gente também não pode não deixar de falar que todos nós temos um lado positivo e um lado negativo. E isso também acontece na política. Eu acho que ali no Croatá, o Zé Antônio, que foi prefeito por muito tempo do Croatá, ele fez muita coisa boa por o Croatá, né? Porque ele que fundou ali, praticamente foi o que fundou o Croatá. As pessoas também não podem esquecer do passado também, né? E mudança sempre é bom. A mudança é bom para trazer coisas novas, seja para o bem como para o mal. Para o bem é que as pessoas vão se alegrar com as coisas boas, e para o mal, as pessoas vão aprender em quem votar, né? Então, eu acho que é por aí, né? O que é que você tem assim a acrescentar aí sobre essa fala? Eu já tive duas oportunidades de pessoalmente estar com o prefeito Ronilson Oliveira, lá de Croatá da Serra. Uma primeira vez foi num programa de rádio que eu apresentava no Ipu, na Rádio Cidade FM, programa chamado Ibiapaba em Ação, ele me deu uma entrevista. E outra vez eu fui visitá-lo lá na própria prefeitura, fui levado por um amigo de infância dele, que é gerente de posto de gasolina, o Hilton Alves. Me levou até lá, a prefeitura, em Croatá, nós ficamos conversando. Mas o que acontece? Ele veio por uma mudança e mostrou para mim, no programa de rádio e na prefeitura, o quanto ele é uma pessoa simples, que não tem um olhar de dragão pelo poder. Ele é manso no sentido da cordialidade e da educação. E tem feito um trabalho que satisfaz a grande maioria. Se ele satisfizesse a totalidade, eu ia achar estranho. Porque não pode estar nada certo se não tem nenhuma coisa que não esteja errada. Não existe. Tudo está dando certo e não tem nada errado. Algo de podre poderia estar ocorrendo no reino da Dinamarca. Portanto, é necessário que tenha um pensamento contrário. Então, quem está lá reclamando, dizendo que ele não é aquilo, é porque ele não está aceitando o que perdeu no passado, já que ele é uma pessoa simples, se mistura com mototaxista, conversa com o povo, vai jogar bola com os alunos na escola, faz produção de marketing pessoal, que é o network. Isso é natural, todo mundo faz. Agora, quem tiver dúvida, eu tenho certeza absoluta que ele não vai mandar botar um portão, um condomínio com fone para você se comunicar para entrar na cidade. Lá não vai ter isso. Entra à vontade, faz sua pesquisa, observa o cotidiano da cidade você vai ver. Mas eu considero ele um grande gestor. Eu boto ele na escala da votação, ao contrário do Lula, de 0 a 10, eu dou 10 a ele, pode ter certeza. Que tem erros, tem. Seria impossível ele dizer para a sociedade que lá tudo funciona na mais absoluta plenitude. Porque aí, repito, teria algo podre no reino da Dinamarca, meu caro Rabi.
Eu acredito, professor, que o Ronilson ele tem 80% de pontual ali no Croatá. Eu tive no Croatá já por 2 vezes lá acompanhando o forró da terceira idade. É um forró que já vem há muito tempo do Croatá. Eu acho muito bacana porque além de trazer uma cultura ali para a população, traz ali também as pessoas traz suas coisas para vender e outras pessoas vêm de toda a região ali para aquele forró, que é um forró dia de quarta-feira. Além disso, ali ele dá a oportunidade das bandas locais ali fazer o seu trabalho, porque cada dia da semana é uma banda diferente ali daquela região ali. Eu acho muito bacana ali aquele movimento ali do Croatá. E o Ronilson aí, ele vem se destacando aí na política, ele que é um daqui da nossa região, criado aqui perto da gente, jogando bola junto, e ele é um bom administrador e colocou essa a sabedoria junto com a administração como, na sua colocação como prefeito e está dando certo. Professor, a gente já está aqui mais ou menos uma hora de live. Eu queria que você, antes disso, a gente tem aqui a cidade do Ipu, que foi uma política muito bem acerrada, né? E até hoje foi como você falou agora há pouco, em todas as cidades, terminou a política, pronto, está todo mundo já seguindo o seu rumo, seguindo o seu trabalho, e a política só daqui a 2026, né, para deputados, e daqui a 2028, a próxima para prefeito. E aqui na cidade de Ipu, a gente vê que aí a política ainda parece que ainda não acabou, né? Eu acho que a gente tem muita gente que fala comigo, fala assim, Rabi, você fala com todo mundo, fala com gente do outro lado, que foi para o outro lado. Eu falo assim, ó, o trabalho da gente é como for político. Político não tem político intrigado, né? O cara faz um trabalho ali na período da campanha e depois eles podem trabalhar junto nas próximas eleições. Então, a gente que é blogueira, a gente que tem canais, trabalha na rede social, a gente também tem que ter esse lado da gente. A gente se comunicar, tanto faz com o lado que apoiou, como o lado que não apoiou o outro lado, e a gente vê que a gente tem muita gente que não luta pelo algo melhor na sua comunidade, nos seus bairros, na sua rua, ele não luta por isso. Né? Até que a gente é blogueiro, anda filmando algo que está precisando de um reparo, algo que foi mal feito, e a gente vê aquelas pessoas que eles não têm ideia que isso ali foi mal feito ou precisa ser um reparo, não, eles já levam para o lado pessoal, né? Que é tipo defendendo o seu lado político. E isso não faz bem, porque a gente não pode defender política, a gente tem que defender a nossa população, a nossa comunidade, e por aí vai. O que é que você fala sobre esse caso? Eu falava para você no início da live que o Ipu é diferente de todos os municípios aqui da região. De cima dessa pedra Ibiapabana até as cidades circunvizinhas do sopé da serra, que é Nova Russas, né? Que é Ipueiras, Hidrolândia, Pajota, Jerutaba e por aí vai. O Ipu respira política 365 dias. Agora, essa eleição de 2024, ela foi sui generis, porque estava no poder um grupo político há 14 anos. E esse grupo político já estava desgastado. E durante esse processo, se criou uma disputa política que se deslocou como um terremoto que faz adaptação da Terra. Se deslocou da racionalidade para se tornar inimigos pessoais. Do grupo de oposição com o grupo de situação. Isso é ruim. Separa, desarmoniza a sociedade. E
essa desarmonia chegou até o processo eleitoral. Dois fatos, Rabi, que eu aproveito a oportunidade para aqui reafirmar e dizer o que eu estou falando é uma realidade. A divisão. As pessoas do Ipu hoje estão divididas. São inimigas pessoais, na sua grande maioria, um do outro. Durante a campanha, uma criança foi espancada, levou uma pancada nas costas de mão aberta de um grupo político, porque ela estava com a família dela do grupo do outro lado. Uma criança de 13 anos foi agredida por questões políticas. Então, dá para entender, esse primeiro exemplo dos dois, como estavam os ânimos pessoais de uma disputa política que não era para dividir a sociedade, amigos, familiares, conterrâneos. Era para os amigos, os familiares, os conterrâneos irem para a arena da discussão política e não para a arena de gladiadores. Aí uma criança foi agredida. Outra foi próximo onde você mora, no São João, onde uma senhora pertencia a um grupo político anterior, aderiu ao grupo político novo, depois recuou. A casa dela foi invadida e a pessoa que pagou para ela o que era para ela virar, como chama na linguagem coloquial, para virar para o outro lado, estava cobrando dela porque da traição. Invadiu a casa dela. 2 crimes cometidos. 2. Desrespeito ao Estatuto do Idoso. 2, invasão a domicílio. Não foi permitida a entrada, mas invadiu. Ainda bem que as pessoas que estavam do lado dela ficaram só filmando, como filhos. Você imagina que se naquela cena que eu testemunhei, se agravasse aquela situação, o filho ia tomar as dores pela mãe, podia ter cometido um fato fatídico contra a militante política que invadiu. Isso está certo? Está errado. Então, o Ipu, que estava cansado, já estava enfadado com o governo, que para todos os ipuenses já não mais produzia e já não mais atendia às suas demandas, com erros por cima de erros, como de fato aconteceu, agora tinha esse processo político dividido a sociedade, aproveitando que pouco mais de 1.000 votos não implica dizer uma vitória esplêndida. Foi uma vitória apertada, uma vitória no último minuto do jogo, no último segundo do jogo, porque o que ficou foi exatamente isso. Os gladiadores de um lado e do outro estão preparados, só que o perdedor tenta se reorganizar e o vencedor continua ainda desorganizado. E é uma política de desunião pessoal, de desunião de irmãos, conterrâneos, familiares e amigos. O legado do município, pela sua importância estratégica, geopolítica e econômica, que é o Ipu, a sociedade devia estar harmonizada. Mas até hoje você não encontra famílias divididas, viu, Rabi? Tem muita gente dividida no Ipu. Ganhou a praia, mas ela matou muita gente afogada. E os que estavam no desespero apertado resistiram tenazmente os que tinham dos últimos sobreviventes, os últimos moicanos. Então havia, sim, um desgaste pelo tempo, pelas ações desastrosas da antiga administração. Mas a vitória do lado que chegou ao poder provocou essa divisão. E isso não é bom. Não é. Não é. Tem ódio, tem vingança que está acontecendo no Ipu. Ódio, vingança, perseguição, desunião. Tem tudo isso. E aí quebra o brilho de uma cidade que respira política durante 365 anos. Não se consegue uma harmonia numa cidade em que não estejam todos harmonizados, vencidos e vencedores. E se uma administração que ganha colocar no seu quadro de funcionários pessoas competentes que trabalhavam naquela administração derrotada, a união tem que permanecer. Ela tem que ser perene, ela tem que ser contínua, porque quem está lá não é o eleitor, quem está lá é o profissional competente para exercer a função pública com eficiência, porque ele já tem um currículo de aprovação do que fez. Apenas estava a serviço da sociedade no outro grupo político. E administrar não é fazer política ideológica.
Administrar é saber dividir a casa nos seus compartimentos, estabelecer cada um no seu lugar e todos depois se encontrarem sentados à mesa para corrigir os erros ou parabenizar pelos acertos. Então, o Ipu, para concluir aqui a sua pergunta, eu digo, é um município de política acirrada, de discussão política em 365 dias. Aliás, 365 dias, ano após ano. Mas, em compensação, hoje é um povo dividido. No mesmo espaço geográfico, na mesma cidade, dividido. Toda a sociedade hoje está dividida. Isso não é legal. É preciso uma reflexão. E que se eu fosse uma liderança política do município do Ipu, que tivesse condições de conversar com a sociedade e com o outro grupo político, perdedor ou vencedor, eu pedia uma união de forças para que a gente pudesse reconciliar a sociedade. Porque a sociedade, quando ela entra em desorganização, ela faz tolices como um formigueiro assanhado depois de pisado nele. Corre para os lugares mais indiferentes, tentando sobreviver do que aconteceu. Quem é da terra, como você, conhece muito bem o que acontece com um formigueiro. Tem um pilotão que corre para cima do inimigo que está provocando aquele, tem outros que correm desesperados, sem eira nem beira, desalinhados para fugir daquele momento difícil. É isso que está acontecendo no Ipu. E eu teria o prazer de pedir a todos os líderes políticos que eles mesmos tomassem a iniciativa de pedir a harmonia na cidade. Quem perdeu, espera a próxima eleição. E quem ganhou, se tem alguém que trabalhava na administração perdedora, mas tinha currículo de eficiência e eficácia na função, não tem problema. Afinal de contas, é tudo pelo Ipu, pela sociedade ipuense, ou é tudo por si próprio ou pelo seu grupo político? Fica a pergunta aqui no final da minha resposta, meu caro Rabi. Eu tive que sair um pouco, César, porque eu estou recebendo algumas mensagens aqui, aí o telefone estava meio barulhento aqui, eu tive que desligar aqui. Você colocou muito bem colocado aí, não só da cidade de Ipu, mas o Brasil inteiro está com esse problema de até da própria família ter essa desunião, né? Teve essa desunião. E você colocou muito bem aqui na cidade de Ipu. Cidade de Ipu que teve essa política muito bem encerrada, tem parecida, a política do Ipu nesse ano passado, foi bem parecida com a do governo federal, Lula e Bolsonaro, né? Foi bem encerrado, bastante tumultuada. Eu tive mesmo até alguns relatos que aconteceu comigo, algumas pessoas queriam tomar meu aparelho porque eu estava filmando. Então isso não pode colocar aqui mesmo no Ipu. Aqui na região serrana, aqui mesmo, aqui na região da Ingazeira, aqui, no próprio lugar que eu moro. Então eu acho que é um desrespeito, seja de um lado ou do outro, fazer isso com um comunicador que está ali fazendo apenas um trabalho e a pessoa passar uma atitude dessa aí, passar para o lado de briga, né? Então eu tenho esse relato comigo e quantos que a gente ouviu falar por aí. Então você teve uma palavra que você falou, eu acho que a gente não pode ter lado político. E outra coisa muito importante, eleitor não tem político certo e nem tem político errado. Tem a pessoa que trabalha a favor da população. E o que eu acho que aconteceu aí, eu passei muito tempo no Rio de Janeiro, cheguei agora nessa campanha, mas sempre estava acompanhando a minha cidade. Eu acho que o líder político, que é o líder político, o Sérgio Rufino, né? Vou falar aqui o que é o Sérgio Rufino, ele teve alguns pontos que ele errou. Eu acho que seria legal vir essa parte de fazer todo mundo se unir de novo, né? Esperar a eleição para ele ver aonde foi que errou, né? Porque o que eu acho é o seguinte: o Sérgio Rufino foi um mau prefeito. Isso é a minha opinião. O Sérgio
Rufino foi um mau prefeito? Para mim não foi. Ele no início, os 2 mandatos dele, ele fez um excelente trabalho, vinha fazendo um excelente trabalho. Que pena que nos últimos anos aí, durou mais ou menos uns 7 anos, 2 anos que fazia parte do governo dele, com mais 4 do Roberto, eu acho que eles erraram muito. Eles erraram muito e faz parte da política. E o povo corrigiu, né? Quando a pessoa erra demais, eu acho que o povo mesmo tem que corrigir na hora certa. Nós estamos aí com uma nova administração, ainda é muito, na minha opinião, ainda é muito cedo para a gente avaliar o governo da prefeita Milena, mas aí a gente torce, né? Não vamos fazer igual as pessoas estão aí transmitindo negatividade, transmitindo ódio. A gente vai torcer que ela faça um bom governo, porque se ela fazer um bom governo, é bom para todos. É isso que eu acho que tem que acontecer. Olha, tem gente acendendo vela em encruzilhada, frequentando batida de tambor em terreiro de macumba, para que não dê certo ao grupo Praia que venceu. Esse não é ipuense. Essa não é ipuense. Para falar aqui em comum de 2 gêneros, para não dizer que eu sou machista, só falei no masculino. Tem gente fazendo de tudo possível, conversando com as bruxas do além, e até a bruxa do 71, da composição do quadro daquele programa O Chaves. De todas as maneiras, buscando alternativa com búzios e baralhos, para ver a administração da prefeita Milena Damasceno dar errado. E isso aí não é de ipuense verdadeiro, não. É ipuense que viu seus privilégios obstruídos, seus privilégios cancelados. Porque quem gosta da sua terra fica a observar o que vai acontecer daqui para frente. Vamos esperar que tudo se organize. Há 6 meses, no máximo, estourando 8 meses de 4 anos. Mesmo neste percurso, apresentar os defeitos de como está andando o carro. Se um pneu está com ar mais sem calibre do que o outro, forçando o trabalho pesado para um, que vai para 3, que vai substituir um improdutivo. Nessa analogia, é interessante dar essa credibilidade à nova administração, que está começando e se arrumando. Porém, não pode ficar de braços cruzados, ficar apontando de maneira construtiva, como a bússola, orientando a administração. Você não pode falar da outra administração para justificar um erro que está ali ocorrendo com a nova administração. O que passou é ponto final. Deixa o que passou para trás. Agora, ajude fazendo uma crítica propositiva, uma crítica construtiva. E quem está do lado dos vencedores, não bajule, não se ajoelhe, não seja genoflexo, que é se ajoelhar, expressão. Genoflexo é aquela pessoa que se ajoelha. Na liturgia, do tempo que se dava, celebrava-se missa em latim, e o padre dizia em latim para todo mundo ficar genoflexo, quer dizer, se ajoelhar. Por isso que eu estou usando aí emprestado com a licença poética da liturgia lá do século XVIII, da Igreja Católica, na consagração e na missa. Mas vamos lá. Então, o que é preciso fazer? Se são apoiantes e querem o melhor para a cidade, em infraestrutura, em educação, em saúde, em desenvolvimento econômico, em geração de emprego e renda, em condições de crescimento dentro da própria terra, de faculdades, de polos universitários, federal, estadual, instituto federal, dentro do IPU, para que o ipuense, dentro do IPU, cresça e que tenha incentivo fiscal para encher a cidade de empresários e de indústrias, tem que estar unido todos. Tem que estar unido. Porque na terra de Saci, quem tem 2 pernas corre mais ligeiro. Essa que é a grande verdade. Mas se for essa perseguições, esse sangue na ponta da língua de vingança, esse fel, essa cicuta venenosa de ficar com raiva por conta do outro, ou da outra, ou por conta de um grupo contra o outro, não vai levar para nada. O IPU vai ficar patinando, mais uma vez vou usar a expressão
da academia de ginástica. Vai ficar correndo em cima de uma esteira feito atleta de academia sem sair do canto. Essa que é uma grande verdade. Se não for assim, não vai para frente. Agora, tem um detalhe. Nada de ser radical como oposição, falando por falar, sendo influenciado pelos outros, ouvi dizer, me disseram, falaram para mim, eu tenho medo, não diz meu nome não. Ó como é que a cidade está. Ó, estou mandando essa mensagem aqui para o teu programa, mas não diz meu nome não, senão eu vou ser perseguido. Aí o outro diz, eu não vou dizer meu nome não, que pode me pegar no meio da rua. Isso não é uma sociedade unida. Onde é que estão os líderes que não observaram isso? A administração está chegando aí, precisa sim do voto de confiança, de credibilidade. Mas não é para todo mundo cruzar os braços e deixar a tanga voar, não. É preciso fiscalizar. E na hora da fiscalização, quem entender que está uma coisa errada, não é fazer denúncia, não. É comunicar que está fazendo errado, dar a sua sugestão e ajudar. Porque ganham todos, ganham todos. Quando eu ajudo a quem venceu, evidentemente que eu vou tirar proveito. Vou ser beneficiado por aquele que ganhou, que vai me ajudar, e eu ajudo a administrar e ganhamos o coletivo, e não grupos políticos individuais. Mas, infelizmente, o IPU hoje está dividido pelo Muro de Berlim. Vamos chamar aí, fazendo essa comparação com o antigo Muro de Berlim, que dividia os alemães em oriental e ocidental, eu vou chamar que estão divididos pelo o Riacho Ipuçaba. De um lado, quem ganhou, do outro lado, quem perdeu. Os dois lados, na trincheira, com a faca nos dentes, não deixando o inimigo avançar nem de um lado nem do outro. E, enquanto isso, o município atrasa. Não é destaque. Ele não vai passar, senão de um entroncamento eleitoral dos chamados políticos ave de rapina, que só de 4 em 4 anos aparece do IPU, leva o voto do povo e nunca mais volta, somente depois do quadriênio do mandato dele. É assim que funciona a realidade, que as pessoas não falam, as pessoas não querem dizer, mas reconhecem que existe. Tem muita gente assistindo no IPU essa live e está entendendo perfeitamente bem o que eu estou falando. Porque na hora que você perde a sua identidade para ficar bajulando, você não está contribuindo com a administração. No momento que você é radical e só vê defeitos, seus olhos só enxergam o que não está sendo feito, você não está contribuindo com a sociedade. E interessante tudo isso para fechar minha linha de raciocínio, meu caro Rabi, é que eu não sou ipuense, mas eu gostaria e ficaria muito feliz de ver o povo ipuense unido. Não com o romantismo de Shakespeare, não com o romantismo de Vinícius de Moraes ou versos bonitos de Carlos Drummond de Andrade. Não, com o espírito de civilidade, urbanidade. Pronto, só isso. Aí o município cresce, mas dividido dessa forma, tenha santa paciência. É como dizia na quadrilha junina, em francês, en aventure, en arrière, ne pas de quoi, pas de bourrer. Para frente, para trás. Roda e gira. Para frente, para trás, do francês para o português. En aventure, avança o lado que perdeu. En arrière, recua o que ganhou. E depois troca de posição rodando. E aí? Ninguém saiu do lugar. Ficou no meio do pátio dançando aqueles pontos da quadrilha do atraso na cidade que dizem, entre aspas, eu amo o IPU. Ama não. Muita gente aí está interessada. Eu amo o meu IPU, que é diferente, meu caro Rabi. Professor César, o Tarcísio aqui mandou uma mensagem aqui, falando aqui, a prefeita precisa de apoio da população, senão não vai dar certo, né? E isso acontece não só do IPU, mas isso é geral, é federal, é municipal, é estadual. Isso precisa muito, porque a prefeita não trabalha sozinha. Ali tem 3 vereadores, fora os vereadores que ficam de reserva, a gente fala reserva, né? E a população, porque se a população não trabalhar em conjunto com a prefeitura, isso não dá certo, porque eu acho, na minha opinião, me desculpa aí, se eu atingir, não estou aqui para atingir ninguém, mas eu vou falar uma coisa a todos os meus amigos telecomunicadores e blogueiros que usam as redes sociais para passar as informações aí para os seus seguidores. São muito importantes
na sociedade, porque você mostra o antes e mostra o depois. Então, isso é muito importante, é as pessoas valorizar o trabalho do jornalismo em geral, blogueiro, site, e isso em geral, porque a gente faz parte da gente mostrar o que está certo e o que está errado. Eu acho que a gente tem que ter uma visão todos unidos por uma boa causa. A gente não pode ficar brigando porque fulano foi isso, porque fulano foi aquilo. A gente faz uma análise, né, comunicado algo que está errado, e se aquela pessoa vê que está errado, vai dizer, não, realmente a pessoa errou, realmente a pessoa está acertando, vamos torcer que está tudo certo. E aí isso acontece em várias prefeituras, não só a do Ipu, como em várias prefeituras que acontece. E eu acredito, o professor César, uma coisa que eu estou reparando muito na cidade de Ipu, que eu acompanhava de longe, é que nossos pouquíssimos vereadores, que são 15 vereadores, e são poucos que fiscalizam as obras feitas pela a prefeitura. E quem está fiscalizando é o povo, né? Quer dizer, quem está fiscalizando a maioria é o povo, é os blogueiros, e aí isso eu me sinto muito triste. Eu me sinto triste, porque a gente não tenha tanta força, a gente mostra, mas além da gente ter a maioria da comunidade ou da sua rua contra o que você mostra, contra o que você está mostrando ali, as pessoas não aceitam, porque é o lado A ou lado B, porque a gente não tem lado, e as pessoas não vão para o lado certo. Então, eu acho que o grupo de vereadores aí da cidade de Ipu tinha que se unir mais para trazer mais benefícios para a população ipuense. Eu lhe digo que essa cantilena, que significa coisa repetida, de lado A e lado B, é que divide os irmãos ipuenses. Na realidade, o que deve ser dito é todos nós somos as letras do mesmo alfabeto. Isso sim é que deveria ser dito. Então, esse negócio enjoento já, Abi. Lado A e lado B. Eu não sou lado A nem lado B. Eu sou do lado B e tu é do lado A. Tenha santa paciência. Isso é atraso. Atraso num processo imenso de retrocesso na própria vida da cidade e do povo. O povo que não tem a capacidade crítica de analisar é um povo parado no tempo. É uma estátua desgastada com o vento, o sol e chuva. Vai se desintegrando. Você disse uma grande verdade. A imprensa tem um papel fundamental. A imprensa não é os que são pagos para defender quem não aceita a derrota e os pagos para não deixar falar dos vencedores. Estou falando de imprensa. O homem de comunicação, que vou repetir o que eu disse no início dessa live, pode até ter seu pensamento ideológico, porque, segundo os gregos, nós somos animais políticos. Sim, agora não vamos confundir animais políticos com subservientes, com pessoas só rasteiras, que vendem o seu poder de comunicação, vendem a sua imagem, só para favorecer a política. Assim como esses cantores. Não tem um cantor desse que morra de amores pelos seus fãs. Não tem nenhum. Porque sem os fãs ele não tem dinheiro. Então eles fingem que amam os seus fãs para os fãs dar lá respaldo e subir o sarrafo do valor artístico dele para cobrar o cachê que eles quiserem. Não passa disso. Não passa disso. Mas o povo vive na ilusão. Acaba caindo nessa hipnose coletiva e achando que é querido mesmo pelo seu fã. Isso não existe. Jogador de futebol, você vê. Você já assistiu muito de futebol pela televisão. Quando está no time, faz um gol, beija aqui o emblema do time que ele joga. Mas depois que termina o contrato, ele vai e beija o emblema do peito do lado esquerdo do time que ele foi. E assim é no terceiro, assim no quarto, assim no quinto. Então não existe amor. Esse amor aí é mofado. Esse amor é mentiroso. Esse amor é uma factoide. Não existe realidade ali. Então o povo gosta de ficar naquela sua ilusão, né? O artista está aqui, aí o artista cobra um cachê muito grande, nem dinheiro na cidade deixa, nem consumo na cidade, vai gastar no lugar dele de origem.
Quando surgiu, abrindo aqui uma lacuna, e não deixando de estar no mesmo diapasão do raciocínio, porque também a música ela serve de entretenimento como de alienação. E a arte também foi muito utilizada pelo processo histórico como maneira de alienar o povo também, não só de engrandecer pela arte. Eu me lembro dessas micaretas fora de época, como tinha Fortal, tinha Carnatal, Recifolia. Aí expandiu-se os grupos de trio elétrico da Bahia, pois pouca gente sabe. Quem menos ganhava era a população de Fortaleza, a população de Natal, a população de Recife, e de onde tinha essas micaretas fora de época. O comércio e a cidade de Salvador e os municípios da região metropolitana começaram a se desenvolver. Fabricação de trio elétrico, peça de reposição, fábrica se implantava na Bahia, olha só, fábricas de confecções, emprego para costureiro para fazer abadá, tudo gerou emprego na Bahia. E a Bahia trazia dinheiro de onde? Dessas micaretas fora da terra de Jorge Amado e da terra de Dorival Caymmi. E quem é que dava? Aqueles que contratavam e eles levavam o dinheiro. Tem que sim, como você disse, valorizar na imprensa os da terra, valorizar na arte, na música, no entretenimento e no artesanato, os da casa. Os da casa. Quem não ama os seus filhos está abrindo as portas para outros levarem seus filhos. Ou então seus filhos saírem e trazer estranhos para dentro de casa. Isso não existe. Não existe. Agora, o que eu estou falando aqui, isso aqui é como um vento que sopra a fumaça de cigarro. Não tem valor nenhum. Porque eu estou prejudicando muita gente que tem interesse que continue tudo como antes no Ipu, como está lá no Castelo de Abrantes, em Portugal. Se mudar, aí fica preocupado. Rapaz, o que é que esse professor está dizendo? Esse radialista, esse formador de opinião, esse produtor de conteúdo está dizendo, rapaz, desliga isso aí, que isso aí vai conspirar contra a gente, a nossa zona de conforto, o nosso whisky Ballantine, a nossa grife Yves Saint Laurent, Christian Dior, que uma calça custa só aí R$ 1.500, a minha Ferrari, os meus passeios lá no Caribe, rapaz, vai tirar tudo isso de mim? Os imóveis que eu compro lá nos condomínios fechados do Beach Park, não pode, tem que deixar todo mundo aqui na hora certa, abre a porteira, pega a ração lá fora, volta, fica aqui, preso, dominado. Aí depois eu lhe vendo ilusão, pão e circo, festa, 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 festa. É assim que o povo gosta. O que é que se há de fazer? Não é? O que é que se há de fazer? Mas é preciso, sim. Vou repetir. É preciso e ratifico e confirmo a sua linha de raciocínio. Tem que ser uma mudança para que a cidade cresça. Olhe, vá para Sobral, que você sente o que é pertencimento. Sobral tem pertencimento. O Ipu não tem, não, pertencimento. Tem conflito entre os próprios filhos do Ipu, por questões políticas, porque tem a política como fonte de sobrevivência. Se apegar a um vereador, se apegar a um prefeito, se apegar a uma prefeita, é isso. Ó, meu voto vale tanto. Eu vi nessa campanha muitos comunicadores dizendo, para ser eleito um vereador é 600 mil, para ser eleito prefeito é mais de 1 milhão, tem prefeito comprando eleitor e ex-aliado, tem candidato da oposição comprando prefeito e aliado. É o dinheiro que está dominando. E o povo, a barriga dizendo o seguinte som, ai que fome! E a cabeça, se não é alimentada a barriga, não tem nutriente. E o cérebro fica o quê? Pedrado, congelado, subdesenvolvido. Vai ter a capacidade de raciocinar como um coice de preá. Não é cidade, não é progresso. Então é preciso mudar na base esse conceito. Valorizar o que é da terra. Se eu fosse o prefeito da cidade, na minha cidade, cantava 90% os filhos da terra. Eu mudava a mentalidade do povo, mesmo que custasse caro. Mesmo que custasse caro. Para todos que estão ouvindo aí agora essa live, eu tenho aqui outro ponto, como historiador e observador, nos anos 90, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Recife aprovou o projeto que é lei, que lá, durante o Carnaval, o frevo é predominância. 90% de bandas e de blocos só tocam obrigatoriamente o frevo. Aí você vê nessas postagens
nas mídias digitais, criancinha de 3, 4 anos já ensaiando o desfile de como se dança frevo. É a defesa, a supremacia, é o abraço e a continuidade de geração após geração defendendo a cultura do seu lugar. Isso é bonito demais. E na Bahia, completou esse ano, no Carnaval, 40 anos de axé. Então, em todos os cantos da Bahia, só tocava axé, valorizando os artistas da terra. Os artistas são todos unidos. Não tem melhor Daniela Mercury, não tem melhor Caetano, Gilberto Gil. Todos são melhores, ou seja, todos são letras de um mesmo alfabeto. E no interior do Ceará acontecem essas divisões. Rapaz, você pagar um cachê, eu pagava um cachê para um grupo de artistas de outra cidade que leva o dinheiro para lá, que só gera emprego e renda temporariamente, enquanto ele está ali. Depois que ele foi embora, morreu, Maria Preá, acabou essa história. Então é preciso esse pertencimento. E Sobral tem. Eu fui professor do Colégio Luciano Feijão, eu fiz rádio em Sobral e vi como o sobralense, ainda hoje, seguindo alguns apresentadores de programa de rádio de Sobral, eu observo o quanto eles amam a cidade deles. Exageradamente ou não, mas amam, tem o amor do pertencimento. E o Ipu não tem isso. Tem o sentimento de dividir, dividir, dividir. E se quando não divide, quer tomar, quer tomar, quer tomar. A harmonia, no Ipu, é só uma letra que tem no dicionário da língua portuguesa, meu caro Rabi.